essa falta de notas fiscais pode ser por dois motivos. Pode ser porque a nota está inutilizada e pode ser porque o cliente não mandou, perdeu, extraviou aquele XML especificamente. Então, uma forma da gente minimizar, né, pedir menos informações para o cliente, facilitar mais a vida dele. Eu entendo que a automação é uma ferramenta para facilitar a nossa vida e não para complicar, né? E aí deixa uma crítica a muitos sistemas que às vezes parece parece que o sistema existe para complicar a nossa vida e não para ajudar. Não é o caso aqui, a gente vai estar sempre buscando desenvolver automações para facilitar, para reduzir o tempo de trabalho, para reduzir o retrabalho, para reduzir a necessidade de fazer conferências de movimentação de informações fiscais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Mão na Massa, o programa onde eu ensino recursos e técnicas que vão te ajudar a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e nessa live eu vou te mostrar como automatizar a consulta de notas fiscais inutilizadas diretamente do site da Cefaz. Então vamos lá, como que surgiu a ideia dessa live de hoje? Bom, basicamente a gente trabalha aqui fazendo análise de SPED, análise de XML, e muitas vezes a gente pega um período grande de informações do cliente para poder fazer uma série de análises, análise de estoque, análise de tributação, recuperação, enfim, uma série de funcionalidades, de atribuições que a gente tem. E numa dessas análises, a gente observa que está faltando determinados números de notas fiscais. Só que essa falta de notas fiscais pode ser por dois motivos. Pode ser porque a nota está inutilizada e pode ser porque o cliente não mandou, perdeu, extraviou aquele XML especificamente. Então, uma forma da gente minimizar, né, pedir menos informações para o cliente, facilitar mais a vida dele. Eu entendo que a automação é uma ferramenta para facilitar a nossa vida e não para complicar, né? E aí deixa uma crítica a muitos sistemas que às vezes parece que o sistema existe para complicar a nossa vida e não para ajudar. Não é o caso aqui, a gente vai estar sempre buscando desenvolver automações para facilitar, para reduzir o tempo de trabalho, para reduzir o retrabalho, para reduzir a necessidade de fazer conferências de movimentação de informações fiscais. Então, uma dessas formas da gente reduzir, da gente facilitar a vida do cliente e a nossa, é o saber se essa nota fiscal que está faltando é uma inutilização ou é porque ele esqueceu de mandar ou extraviou, nem sabia que estava faltando aquele XML. E por que isso vai fazer diferença? Imagine que você está fazendo uma recuperação tributária lá para o cliente e aí você faz um levantamento dos furos de numeração, como eu já ensinei vocês a fazerem aqui em lives anteriores. Eu levantei lá as notas fiscais que estão faltando e aí eu tenho agora a capacidade ou a possibilidade de consultar diretamente na Cefaz se esses números de notas fiscais inutilizadas, que sumiram, né, os furos na verdade, são notas fiscais inutilizadas. E aí digamos que todas as notas, 100% delas, são notas fiscais inutilizadas. Pô, não vou nem incomodar o cliente, isso vai reduzir inclusive o tempo que eu vou levar para processar essas informações, porque daqui que eu mande para ele, que ele analise, que ele veja se essas informações existem ou não, isso vai demorar um tempo. Então agora recentemente aconteceu comigo. Peguei lá 40 e tantos mil XMLs de NFCE de um cliente meu, e aí eu achei 5 furos de numeração. E aí como eu não consultei na Cefaz, peguei e mandei para ele as informações. Ele, preciso de uma data. Eu falei, cara, eu não tenho uma data, porque esses XML estão faltando. Eu não sei qual é a data que esse XML foi emitido ou não, ou foi inutilizado, né? Então, eu peguei a data mais próxima lá da nota fiscal anterior, mandei para ele. Isso já tem quase uma semana. Estou esperando ele analisar lá para ver se a nota realmente existe ou não existe. Então, para evitar que esse tipo de situação aconteça, para mim, das próximas vezes, e para vocês que estiverem acompanhando aqui a gente vai construir essa automação fiscal. Então, a partir do momento que eu importei todos os XMLs dele, enxerguei lá todas as notas, eu consulto na Cefaz quais são as notas fiscais inutilizadas. Quando eu usar aquela ferramentinha que a gente construiu em lives anteriores para identificar notas fiscais furos de numeração, não notas inutilizadas, furos de numeração, eu vou ter a certeza de que essas notas fiscais aqui não foram inutilizadas, porque eu já consultei as inutilizadas, e eu não sei se você esqueceu de inutilizar a nota,
ou se você simplesmente não sabe o paradeiro, não sabe o que aconteceu com esse XML. Então, consulta, procura aí as informações e passa para mim, porque eu preciso disso para poder fechar as suas análises aqui. Então, eu tenho uma precisão maior na informação que eu estou passando para o cliente e, caso seja tudo inutilizado, como eu falei, eu já ganho um grande tempo. Então, essa é a motivação da gente fazer essa live de mão na massa aqui. E como você já sabe, eu vou compartilhar aqui a tela agora. Já vamos se preparando, vamos abrindo Excel, entrando lá no VBA. Quem nunca fez isso, que é a primeira vez que caiu aqui de paraquedas, fiquem tranquilos, vou mostrar como você configura a ferramenta lá do Excel para acessar o mundo da automação fiscal. Eu vou conduzir você através dessa jornada. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui, prepara o seu Excel que a gente vai começar. Então vamos lá começar a construir a nossa automação para identificar as inutilizações. Então estou aqui no meu Excel, como sempre, né? A gente vai começar aqui habilitando essa guia aqui, a desenvolvedor, que no meu caso já está habilitado, mas se você está começando, a primeira vez que você me vê aqui, a gente vai precisar habilitar isso que normalmente não vem habilitado no Excel. Então qualquer aba que você tiver, botão direito do mouse, personalizar a faixa de opções, e aqui a gente vai ter essa opção, desenvolvedor, está aqui desmarcado, a gente vai marcar essa opção. Vou clicar em OK, pronto, já está habilitada aqui a minha guia desenvolvedor. Essa é a porta de entrada aqui, ó, no Visual Basic, né, a porta de entrada para o mundo da automação fiscal. Então vou clicar aqui e a gente vai cair nessa janela. É aqui onde a gente vai desenvolver, onde a gente vai criar a nossa automação fiscal. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no menu Ferramentas, Opções, e você vai deixar a sua janela igualzinha como está a minha aqui, ó. Então, dá um pause no vídeo, marca todas as caixinhas do jeitinho que está aqui, e aí volta para a gente continuar fazendo essa construção, certo? Vou dar um OK, e para a gente começar, vamos clicar com o botão direito do mouse, inserir módulo. Pronto, então o que é que a gente vai fazer? Bom, o site da Cefaz, no meu caso aqui, Cefaz Bahia, ela disponibiliza uma consulta das notas fiscais inutilizadas. Então, qual é o plano? A gente vai acessar esse site, a gente vai logar lá, né? Tem um CAPTCHA para a gente quebrar, a gente vai digitar, quebrar esse CAPTCHA, e aí a gente vai entrar lá, quebrar não, resolver, né, o CAPTCHA, a gente vai entrar lá na consulta e a gente vai coletar as informações das notas inutilizadas que estão lá e trazer para a nossa automação. A gente vai trazer isso no formato de um relatório na nossa planilha Excel. Então, para isso, a gente vai construir aqui já o nosso método, o famoso método DMI. Então, onde o D é da gente definir um problema, que é coletar as informações de notas inutilizáveis direto da Cefaz. Esse é o nosso objetivo. Quais são os passos que a gente vai precisar dar para a gente alcançar esse objetivo? Então agora está na hora do M, da gente mapear os passos que a gente vai precisar dar. Então o primeiro passo que a gente vai... O primeiro passo que a gente vai dar, primeiro vai ser acessar o site da consulta. Depois, passo 2, a gente vai resolver o CAPTCHA. Vai preencher, né? Preencher as informações da consulta. Passo 03, a gente vai resolver o CAPTCHA. Passo 4, a gente vai coletar os dados da consulta. Passo 5, coletei já os dados da consulta, o que é que eu vou fazer? Eu vou formatar, né? Vou formatar o relatório. Então, vou montar um relatório. E o passo 6, a gente vai exportar para o Excel, o relatório que a gente construiu. Então, a nossa automação vai ter aí essas 6 etapas, esses 6 passos. E para isso, a gente vai usar essa ferramenta aqui, que é o VBA. Então, vamos acessar aqui a internet. E aqui, ó, a gente vai dar uma acessada no site da Cefaz Bahia. Então, acessei aqui, eu vim aqui em Escritura Eletrônica, depois em Documentos Fiscais, Nota Fiscal Eletrônica, NFE, vou clicar aqui e vou nessa opção, Inutilização de número de NFE. Eu vou clicar aqui
e está aqui a tela que a gente precisa consultar. Então, eu vou colocar aqui o CNPJ do emitente, a data inicial e a data final, vou resolver esse CAPTCHA, depois vou clicar no botão consultar e ele vai me retornar uma telinha com as informações. Note que aqui eu não tenho o link, né? O link é padrão do site da Cefaz Bahia. Para isso, a gente vai fazer um macetezinho, eu vou voltar aqui e clicar aqui com o botão direito do mouse e pedir para abrir uma nova guia. Quando a gente faz isso, ele traz o link da página, que é o que a gente vai precisar acessar. Beleza? Para isso, a gente precisa de alguns recursos extras aqui na nossa automação. Então, para isso, você vai vir aqui, ferramentas, referências. Aí eu vou habilitar uma biblioteca aqui chamada Selenium. Está aqui, Selenium Type Library. Essa é uma biblioteca que ela não vem já por padrão no seu computador, você precisa instalar. Tem vários vídeos aí no YouTube e artigos na internet ensinando passo a passo como instalar essa biblioteca Selenium. É basicamente uma biblioteca que vai ajudar a gente a navegar na internet e coletar informações dos sites. Então, vou clicar aqui, você vai pesquisar como é que faz para instalar essa biblioteca no seu computador. Caso for muito relevante, depois eu faço um vídeo ensinando isso, mas eu acho que vocês não vão ter dificuldade de fazer esse processo. Depois, a gente vai habilitar outras bibliotecas. Então, eu preciso, além da biblioteca Selenium, eu vou precisar trabalhar com arquivos, com arquivo HTML. Então, vou vir aqui no site de novo. E se a gente vier aqui e dar um F12, se você tiver no Google Chrome, vai aparecer essa janelinha, que é a janela de desenvolvedor. Isso aqui é isso que a gente está vendo no formato HTML. Então, a gente vai precisar saber, entender pelo menos um pouquinho de HTML para manipular essas informações. Exemplo, eu quero pegar esse campo aqui. Onde é que está esse campo? Qual é o nome dele? Qual é o ID dele? Para eu poder acessar e colocar as informações que eu preciso. Então, a gente vai vir aqui, clicar nessa opçãozinha, nesse quadrado com o mouse, e aí eu vou arrastar por aqui, e ele vai me mostrando onde é que está cada um desses retângulos que estão aparecendo azuis. Então, eu vou pausar ele aqui e clicar, e ele está me mostrando que é isso aqui o que eu estou procurando. Só um pouquinho mais para cá. Pronto, então tem aqui, tem o tipo, né, a tag, que é o input, tem o nome, tem o tipo, o tamanho máximo, o ID. Então, eu posso tanto consultar pelo nome da tag, pelo atributo nome, ou pelo atributo ID. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Então, é um processo da gente ficar buscando aqui as informações dos campos e depois utilizar código HTML, né, manipular código HTML para a gente conseguir acessar e inserir as informações necessárias. Para isso, a gente vai voltar aqui na nossa automação e a gente vai inserir a biblioteca, procurar aqui Microsoft, e a gente vai ter aqui uma opção que é o Microsoft HTML Object Library. Vou marcar aqui. E por fim, para a gente montar o nosso relatório para exportar para o Excel, a gente vai usar uma ferramenta chamada ArrayList. Para isso, a gente também vai habilitar uma biblioteca. Vou descer aqui um pouquinho. E a gente vai selecionar a biblioteca MS-Core-Lib. Está aqui. Que também não vem habilitada por padrão no seu Windows. Você vai precisar habilitar ela. Dá um OK aqui. Esse processo é mais fácil. Você vai vir aqui, vai digitar adicionar ou remover programas. Na verdade, habilitar ou desabilitar recursos do Windows. Não estou acessando. Vou botar aqui recursos. Aqui, ativar ou desativar recursos do Windows. Clica aqui. Ele vai abrir uma caixinha para a gente. Já abriu aqui. Tá abrindo. Está carregando lá as informações. E aqui eu vou ter a opção, que é essa aqui, de ativar o net.framework. .NET Framework 3.5. Então, se eu der um maisinho aqui, vocês têm que deixar, ainda não tem aquela opção de ficar 100% marcado como está aqui, tá? Então vocês vão deixar dessa forma. Ele vai fazer o download, vai instalar o .NET Framework 3.5 e a partir disso vocês vão ter acesso a essa biblioteca aqui, que é o mscore.lib. Então são essas três, tá? Selenium, vocês vão precisar instalar. A mscore.lib, que é esse processo que eu acabei de mostrar, ativar os recursos do Windows. E essa aqui já vem padrão, já dentro do próprio VBA, que é o Microsoft HTML Object Library. Ela vai permitir que a gente trabalhe com objetos HTML. Então, beleza, vamos começar a construir agora a nossa automação fiscal. Então, vamos nessa. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar um nome para a nossa rotina. Então, vou chamar ela de sub. Coletar notas
inutilizadas. É assim que eu vou chamar ela. O que é que essa rotina vai fazer? Basicamente, ela vai fazer esse passo a passo que a gente definiu aqui. Então, vou copiar ela e vou trazer para cá. Isso vai ser o nosso norte. Então, vou selecionar tudo isso aqui, vou comentar e a gente vai começar a executar. Uma coisa importante antes da gente começar a executar é a gente utilizar as variáveis que vão armazenar as informações que a gente precisa para fazer o nosso processo. Então, uma dessas informações é essa aqui. Variáveis, né? Vou chamar ela de driver. Normalmente a gente chama de driver quando a gente está trabalhando lá com o Selenium. As new Chrome driver. O que é isso? É uma variável que vai manipular para mim o navegador de internet. Nesse caso aqui vai ser o Google Chrome. Ele vai abrir uma janela do Google Chrome para mim e eu vou fazer as coisas que eu preciso. Outra coisa que eu vou... Vamos um passo de cada vez. Então, a primeira coisa, eu vou utilizar essa variável e vou abrir aqui um navegador. Driver. É open. Deu um branquinho aqui agora. Vou ver aqui. Find Elements. Acho que esse aqui. Get. Isso. Então aqui, ó, eu vou selecionar, vou obter, na verdade, um URL. Né? Eu vou navegar até esse URL. Qual é o URL que eu vou usar? Vamos criar uma variávelzinha também chamada URL. Aqui é o original, a string. E a gente vai colocar aqui, ó, URL vai ser igual a... Qual vai ser a nossa URL? Vai ser justamente essa que a gente acabou de verificar aqui, ó, de consultar. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, pronto. Está aqui a minha URL, essa que ela vai acessar. Eu vou dizer, ó, acessa essa URL. Aí tem a questão de tempo, quanto tempo eu quero esperar para poder, se não tiver resposta, eu desistir. Vamos deixar assim, vou apagar aqui, colocar só um espacinho, vamos ver se vai assim. E a gente vai acessar. E por fim, vou botar até lá embaixo já, ó, a gente vai ter um driver.quit, que é para eu fechar o meu navegador. Então, com isso aqui, eu já consigo... deixa eu salvar, né? Ctrl+B aqui, importante. Então, eu não posso salvar como pasta de trabalho do Excel. Tenho que salvar como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Cliquei aqui. Aí sim, eu vou dar um nome aqui da minha automação. E bota aqui baixar. Inutilizações. Deixar aqui na área de trabalho mesmo. Salvar. Pronto, agora eu posso salvar à vontade, não vou perder meu código. Vou organizar aqui. Então, essa primeira etapa, que eu falei a vocês, que é a gente acessar o site da consulta, já está, teoricamente, ok. Vou colocar um stop aqui no meu código e vamos testar, né? Dá um F5. Ele abriu o navegador. Abriu o navegador, está aqui, tá? E observe que ele traz para a gente, ó, essa mensagem, né, de sua conexão não é particular e tal. Então, isso aqui acaba viabilizando a nossa consulta. Eu tenho que clicar aqui em avançado, depois clicar aqui em não seguro, para ele poder acessar. Então, para a gente evitar que isso aconteça, a gente precisa fazer um procedimentozinho, tá? Então, eu vou dar um stop aqui. E antes da gente obter o URL, a gente vai usar um outro recurso. A gente vai usar o recurso driver.add_argument. E aqui a gente vai colocar os nossos argumentos. Então, basicamente é assim. Vocês só vão copiar e colar isso aí, tá? Traço, traço. Eu vou até pegar aqui que eu já tenho aqui separadinho. Não precisa decorar isso. Vou tirar esse traço, traço aqui. Só aspas duplas e vou colar isso aqui. Pronto. Então, ignore certificate erros. Ou seja, ignore os erros de certificado. Então, basicamente, ele vai fazer isso e isso vai ajudar a gente a não passar por aquela janela, ter que clicar em avançado e tal. Ele já vai direto para o URL final. Então, vamos testar isso. F5. E vai abrir aqui para a gente. Vamos voltar. Olha lá, já abriu direto aonde a gente precisa que ele esteja. Qual vai ser o nosso próximo passo? A gente vai precisar agora preencher... Meu pouquinho de água aqui, viu? Vai precisar preencher os campos, né, com as informações que a gente precisa para poder acessar. Para isso, a gente vai usar aquele recursinho do F12. Então, vou dar um F12 aqui, vou clicar nesse retângulo com o mouse e vou vir aqui, ó, em CNPJ do emitente. Vou clicar aqui, já tinha feito isso, e eu posso usar tanto o nome quanto o ID. Como é que a gente vai fazer isso? Então, primeira coisa, vou vir aqui e vou digitar. A gente está agora já na segunda etapa, certo?
essa etapa aqui, ó. A etapa vai ser driver.findElement, e aí vai alguma coisa, class, CSS, ID, link text, name. Então a gente tem aqui, cadê? A gente tem o nome, que a gente pode utilizar, e tem o ID. Eu gosto de usar o ID, você pode usar o nome, o que você quiser. Então eu vou colocar find element by ID. Abrir um parênteses aqui, ó. Vou colocar entre aspas duplas esse texto que eu achei lá. Ponto. Aí eu vou colocar aqui o send keys, tá? Que é o que eu estou dizendo, eu quero inserir um texto nessa... Opa, eu acho que eu peguei errado, né? Eu queria o CNPJ, acabei pegando o período final, não é o período final que eu quero não. Então, vamos subir mais um pouquinho. Vamos de novo. Vem aqui, CNPJ. Tá aqui, CNPJ emitente. O ID dele tá aqui, é esse. Vou copiar esse ID, vou colar aqui. Pronto. E aqui, ó, eu vou colocar o texto que eu quero que ele digite lá. Que aqui vai ser o CNPJ do contribuinte. Então, eu vou pegar o CNPJ aqui, que eu já deixei separado. A gente vai colar ele aqui. Para a gente fazer a nossa consulta. Então, primeiro campo preenchido, né, que é esse aqui. Próximo campo é o período inicial. Então, tem um ID também. Vou pegar aqui o período inicial. Vou colar aqui embaixo. E depois a gente deve ter, provavelmente, aqui, ó, período final. Então, período final. Colar aqui. E a gente só vai copiar e colar. Copiar aqui. Colar, colar. Então, são 3 elementos que a gente vai identificar pelo ID. Um que vai ser o período inicial, outro que vai ser período final. E a gente só vai mudar mesmo as informações. Então, aqui eu coloquei o CNPJ. Aqui embaixo, período inicial, vou botar 1º de janeiro de 2021. E aqui, 31/12/2021. A gente pode pegar um ano completo, tá? A gente não fechou 2022, vamos pegar 2021. E aí ele vai preencher essas informações para a gente e vai dar um stop. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Então, vou dar um stop aqui. Dar um Ctrl B para salvar. Esse aqui é o que a gente estava testando mesmo. Vamos de novo. F5. Ele vai abrir. Pronto, já preencheu. Foi bem rápido. Olha lá, abriu, preencheu com as informações para a gente. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é resolver o CAPTCHA. Aqui não tem segredo, não tem mistério. Sinto desapontá-los, mas eu não vou ensinar vocês a quebrar CAPTCHA. Primeiro, porque eu não sei. Segundo, porque não é legal, né? Então, o físico colocou o CAPTCHA porque ele não quer que a gente acesse com uma velocidade muito alta esses dados. Então, a gente vai resolver esse CAPTCHA de forma manual. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, basicamente, a gente vai vir aqui e vai digitar NL27, vai dar um Enter. Pronto, ele acessou as informações aqui do contribuinte. Então, está aqui a tabelinha que eu falei para vocês com as inutilizações do ano de 2021. É assim que a gente vai resolver o CAPTCHA. Só que tem um detalhe. Eu preciso, antes de eu passar para essa parte de coletar os dados e tal, eu preciso esperar que esse CAPTCHA seja resolvido. Como é que eu vou fazer isso? Bom, basicamente, a gente vai criar aqui uma espécie de loop que ele vai ficar checando se determinado campo, determinada tag existe na página. Então, eu vou pegar uma tag que existe só aqui, tá? Que não existe em outro lugar. E quando ele encontrar essa tag, quer dizer que carregou a página seguinte e aí eu posso seguir com a execução do meu código normalmente. Então, a gente vai vir aqui, vou dar um F12. Vamos procurar uma tag aqui que seja única. Deixa eu ver aqui o nome. Pronto, tá aqui, ID. Vou aqui razão social. Desk. Bom, vou botar aqui, ó, LB razão social, esse ID aqui. Então, se esse campo existir, isso quer dizer que eu mudei de página. Eu saí da página inicial, que é a página de login, e fui para a página seguinte. Para isso, como eu falei, a gente vai criar um loop. Do loop. E aqui a gente vai criar uma outra variável. É um conceito um pouco... eu tive um pouco de dificuldade para entender, tá? Mas acho que vocês vão entender mais fácil do que eu. A gente vai criar um objeto chamado by para mostrar para a nossa aplicação Selenium que se ele existe ou não. Então, não é tão direta assim a resolução disso. A gente vai ter que fazer algo tipo assim, driver.isElementPresent.
Aí ele fala by as by. Ou seja, o que é isso? A gente vai ter que criar um elemento chamado by. Então eu vou botar aqui, ó, dim tag as new by, sei lá. E aí a gente vai usar esse elemento. Tag, ponto. Aí eu vou botar aqui o que é que eu quero, né? Então, pode ser um ID, pode ser um name, qualquer coisa que a gente viu lá no find element. Find element name, ID, class. Então, nesse caso, a gente já identificou aqui que é um ID e eu vou utilizar esse ID. Então, eu vou botar aqui, ó, ponto ID, vou abrir um parêntese, colocar entre aspas duplas, colar aqui, fechar 2 vezes parêntese. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se esse objeto aqui existe, se essa tag aqui existe. Se essa tag existir, o que é que ele vai fazer? Ele vai sair do loop e vai descer para a próxima parte da execução. Então, ele vai ficar repetindo isso e verificando se existe, verificando se existe, verificando se existe. Se existir, então está na hora de sair do loop. Então, nós temos o do until, que é enquanto, e o do while. Então, eu vou botar aqui um while e vou trazer isso aqui para baixo. Vou jogar aqui. Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, repita. Só que ele está verificando se o elemento está presente, se o elemento existe. Se o elemento existir, eu quero que ele saia do loop, e não que ele continue no loop. Então, a gente vai botar aqui, ó, um not na frente, tá? Então, se esse elemento não estiver presente, repita o loop. Caso ele esteja presente, aí você cai fora e vai para a próxima etapa. Então, vou pegar esse stop daqui e vamos trazer ele para cá para baixo. E aí a gente vai testar agora essa parte do código. Então, stop, salvar aqui, Ctrl B, F5, colocar aqui, HXVX, Enter. Pronto, já acessou aqui, vamos ver. Ó, legal, ele já veio aqui, ó, passou pelo loop, caiu fora. Show de bola. Então está funcionando direitinho aqui o nosso loop também. A gente pode até deixar juntinho assim, para não ocupar muito espaço. Vou colocar 2 pontos aqui, puxar que eu consigo colocar tudo numa linha só, fica mais elegante, né? Pronto, então eu nem vou botar resolver o captcha, eu vou botar aqui, ó. Tá? Aguardar, resolver o captcha, fica mais verdadeiro. Pronto, próxima etapa aqui é a gente coletar os dados da consulta. Opa, para coletar os dados da consulta, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar acessar essa tabela e uma vez nessa tabela eu vou identificar onde que estão as informações que eu preciso, quais são os nomes das tags e tal. Para isso, a gente vai de novo voltar aqui, agora eu já acessei, F12 novamente. Vamos clicar aqui, ó, a gente vai começar a buscar, procurar. Então, tem aqui os campos, né, as colunas, mas eu quero a tabela inteira. Então, a tabela a gente pode buscar, que é um pouquinho difícil, mas se você procurar direitinho aqui, você vai conseguir. Deixa eu ver se vai. E tem o segundo método que é mais fácil. Esse aqui não está rolando. Tem hora que funciona, tem hora que não. Então, vamos pelo mais fácil. Qual é o método mais fácil? Vou vir para cá, então, Ctrl F de faca, e ele vai abrir essa caixinha aqui, ó, para eu procurar. Eu sei que isso é uma tabela. Então, uma tabela normalmente é chamada de table, quando a gente está trabalhando com elementos HTML. E eu tenho 7 aqui, ó. Então, 1 é essa aqui de cima, a 2 está ali em cima também, a 3 já está aqui mais embaixo, a 4, essa partezinha aqui de cima, mais alaranjada, a 5, bom, é o que eu quero, a 6 está mais precisa ainda, então observe que tem uma diferençazinha. Esse espaço todo, tem até um espacinho laranja ali, ó, que é o 5, então é um espaço mais abrangente. A 6 é exatamente o que eu preciso, é isso aí que eu quero. Eu quero esse título com as informações. E o 7 é em parte de baixo, a gente tem um botão de nova consulta. Então, eu quero a tabela 6. Show de bola, essa informação vai ser muito relevante para a gente. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou isolar, pegar só essa informação da tabela 6 e guardar para mim. Como que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui, ó, dim, eu vou colocar aqui tabelas, as web, se não é web elements, isso, web elements, tá? Então, o que é que eu estou querendo aqui? Elementos da web, um conjunto de elementos. Tem várias tabelas lá, eu quero uma tabela específica, mas eu preciso pegar todas elas para poder acessar o que eu preciso. Então, tabelas está aqui. Uma vez que eu acessei a tabela, o
que é essa aqui, vamos dar uma explorada nela. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho essa tag tbuddy. Inclusive, eu posso até pesquisar por ela também. Ó. Vou colocar aqui tbuddy. Também tem set. Então, vai seguir aquela mesma lógica, né? Toda table vai ter uma tbuddy. 5, 6. Olha lá, bem precisinha a informação. Então, é isso aqui. Então, eu nem vou colocar como table, vou colocar como tbuddy, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar, até dar uma melhorada aqui no meu plano. Vou colocar o 04 como identificar, ou coletar dados. Não, tá certo, não tá errado não. Tabela, vou botar aqui só, ficar mais específico, mais explícito. E para isso a gente vai fazer assim, set tabelas igual a driver.find elements com S by tag, tá? Porque eu estou procurando uma tag específica. Note que da outra vez a gente procurou um ID. Então tinha lá ID tal. E nesse caso eu estou procurando uma tag. Então, aspas duplas abrindo e fechando, fecho parênteses aqui também. E aqui dentro eu vou colocar a tag que eu estou procurando. E nesse caso a gente definiu que é essa aqui, ó. Como é que eu sei o que é uma tag e o que é um ID e um atributo? Um atributo está aqui com essa corzinha meio amarronzada, né? E tem um igual a alguma coisa. Uma tag, ela tem sinais de maior que e menor que, abrindo e fechando. Então aqui é uma tag de abertura e mais para baixo a gente vai ver uma tag de encerramento, que é essa aqui. Que além de ter o sinal de maior que e menor que, tem uma barra também, uma barra de data. Então eu vou pegar essa tag tbuddy, copiar ela, eu vou colar aqui, ó. Então estou dizendo, pega tudo que tiver tbuddy nessa página aí da web, tá? E traz para mim. Então ele vai fazer isso pra gente. Então vou mover esse stop para cá para baixo. E a gente vai testar. Então F8. Já trouxe para cá, tabelas. Vamos abrir. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 tabelas, está aqui. Se eu abrir aqui, ele não traz muita informação, só traz mesmo o nome da tag. Uma vez que eu encontrei a tabela, eu vou selecionar uma tabela específica. Tá? Então, vamos chamar ela aqui ó, de tabela. Vou chamar só de tabela. Tá? Eu vou chamar ela de as web elements. Vou chamar não, vou usar o tipo, né? Web Elements. Observe aqui Elements, então todas as tabelas eu vou puxar, e Elements eu quero uma tabela específica. E eu vou setar essa tabela. Então, set tabela igual a, aí eu vou colocar aqui, tabelas 6, que é o número da tabela que eu quero. E basicamente é isso, tá? Vamos vir para cá, dar um F8. Ele já trouxe aqui tabela. E legal, tbuddy, tabela, está aqui selecionada a tabela que eu quero. O que a gente vai fazer agora? Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa que a gente vai fazer é selecionar as linhas dessa tabela. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho... Peraí, calma. Vou encontrar aqui de novo. Tá aqui. Então, eu tenho uma tabela. Toda tabela, ela tem linhas e tem colunas. Tá? Então, cada TR aqui ó, é uma linha. Se eu abrir o TR, eu vou ter as THs, que são os títulos, né, as headlines. E eu vou ter também, ó, mais para baixo, as TDs, que são as colunas. Então, eu tenho tanto a linha título, quanto eu tenho as linhas com informações. Então, eu consigo diferenciar uma coisa da outra. Mas, para efeitos práticos, eu consigo pegar todas as tags TRs que estão aqui dentro. E é isso que eu vou fazer. Então, a gente pegou todas as tabelas, pegamos uma tabela específica. Agora, dentro dessa tabela específica, eu quero todas as linhas, inclusive com as linhas de título, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai agora setar o outro desse aqui, o Web Elements. Vou colocar aqui no final, vírgula. Vou colocar aqui linhas e vou colar isso aqui, as Web Elements. Tá? Aí vai começar tudo de novo, tá? Beleza, mas tá aqui, linhas, as Web Elements. E aqui eu vou colocar set linhas igual tabelas 6 ponto find elements by, e aqui eu vou colocar tag de novo. Qual a tag que eu vou procurar agora? TR, que são as linhas
lá da minha tabela. Pronto. A partir disso, eu posso fazer agora um loop, que é a parte de montar o relatório, né? Então, vou puxar para cá. E aí a gente está com quase tudo pronto. Então, vamos de novo. F5 para a gente testar. C7Y. Já acessei aqui. Voltando para cá. Já setou as linhas. Vamos ver quantas linhas a gente tem. 11 linhas. Beleza, vamos ver se é 11 mesmo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfeito, tem 11 linhas nessa tabela, então a gente realmente conseguiu pegar as informações corretas. Agora a gente vai montar um relatório, a gente vai fazer um loop, vai passar linha a linha e vai extrair as informações. Então, fazer for i igual 1, né, que é a primeira linha, to, aí eu vou botar linhas, ponto, count, menos 1. Tá? Por que count menos 1? Porque o for i ele tem uma propriedade, ele sempre vai um número depois daquilo que você selecionou. Se a gente for observar aqui nas linhas, a gente vai ver que tem 11. Então, de 1 até 11, beleza, é o que eu quero. Só que ele vai até 12. Então, para evitar que ele vá até 12 e dê erro aqui na nossa automação, a gente vai colocar em linhas.count menos 1. Tá? Next i. Assim, eu gosto de mostrar o negócio acontecendo, problema para vocês verem. Então vamos lá, vou vir aqui, variável não definida, vamos criar a variável, din e as long. Legal. E aqui, ó, vou tirar esse menos 1. Vamos executar. F5. Ele puxou aqui, o valor de i agora ó, é 12. Tá? Por que não deu nenhum problema aqui? Porque eu não tenho nada aqui dentro do meu loop. Se eu tivesse algo dentro do meu loop, ia dar um problema. Então, para evitar esse tipo de problema, eu não quero que a contagem chegue no 12, eu quero que a contagem pare no 11. Então, vou parar aqui, ó, colocar aqui menos 1. Tá? A gente repetiu o processo, a gente vai ver que parou no 11. E é isso que a gente quer. Legal, então vamos lá. Próxima etapa, a gente vai montar o nosso relatório. Como que a gente vai montar esse relatório? Bom, eu vou fazer aqui um debug.print, que é para a gente enxergar, vamos colocar aqui linhas e ponto text. Quero imprimir as linhas aqui embaixo. Tá? Quando a gente já tem isso aqui tudo, já copiou, já posso apagar. Então, vou subir aqui, vou dar um F5. Olha só, ele já imprimiu para mim todas as informações, com título e tudo. Show de bola, legal. E aí, o que é que eu fiz aqui durante os testes, né? A gente pode pegar essas linhas, quebrar em colunas, que se a gente voltar cá, são as TDs, né? Deixa eu dar um F12 aqui para mostrar para vocês. Aqui. Essas aqui, TDs. Então, cada TR vai ter várias TDs. A gente poderia fazer isso e pegar coluna a coluna. Só que eu percebi que tem uma forma mais inteligente, mais rápida da gente fazer isso. Que é pegar essa linha que é um texto agora e transformar ele num array. Tipo como a gente faz quando a gente está trabalhando lá com o SPED, né? Que a gente pega um registro completo, quebra ele em campos. É exatamente o que a gente vai fazer aqui. Então eu vou vir aqui, ó, e vou digitar din campus. Acabou, é suficiente. E aqui, ó, eu vou dizer que campus vai ser igual a, vou tirar esse debug.print aqui, linhas i.text, só que eu vou usar um split, aqui, ó, split, e aqui eu vou usar vírgula, e vou colocar espaço. Observem que tem um espaço aqui entre todas as informações, só que a gente tem um probleminha que é aqui no título. No título a gente tem ano, modelo, série, número inicial, isso aqui é uma informação só, e aqui tem um espaço. Então ele vai acabar gerando mais colunas no título do que no restante das informações. Então a gente precisa tratar isso. Como que a gente vai tratar isso? A gente vai fazer assim. If, vamos melhorar isso aqui? Vamos fazer assim. Registro. Aí eu vou transformar isso aqui em registro. Então vamos botar registro igual a linhas e ponto text. Então, eu vou pegar o texto inteiro da linha, isso aqui, uma linha só no caso, né? Aqui, isso. E vou trazer para cá, para registro, tá? E a partir disso eu faço o que eu precisar fazer. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu quero saber se tem essa... Observe que as duas vezes que acontece essa questão de ter o espaço, tem a palavra número. Então, eu vou começar por aqui, ó. E vou usar uma funçãozinha. If. Aí eu vou usar uma função chamada instr, que ela serve para identificar um padrão, um texto dentro de uma sequência. Então, vou começar no primeiro caractere.
qual é a variável onde eu estou buscando a informação? Na variável registro. Qual a informação que eu estou procurando? Estou procurando um número. Tá? E aí eu vou colocar um DEN aqui. Então o que é que eu estou dizendo? Se lá na variável registro tiver a palavra número, eu quero que ele faça uma ação. Que ação é essa? Eu quero que registro seja igual agora a... Vou usar uma função chamada replace, que vai substituir, vai mudar a informação. Então, a variável registro, eu quero que você identifique a palavra número. Vou botar, inclusive, número espaço aqui, ó, número espaço. E eu quero que você altere isso para número underline. Vou fechar aqui. Entende? Então, se eu coloco um underline aqui no lugar do espaço, eu resolvo esse problema de quando eu for dividir aqui, ó, em campos usando o espaço. Aí eu unifico tudo, tem uma coisa só. E aí a gente vai fazer isso. Vai dividir isso em campos, vai colocar aqui, e depois a gente vai adicionar isso no nosso ArrayList, que é o nosso relatório. Então eu vou colocar aqui, ó, din arr inutilizações as new ArrayList. Pronto. E aqui embaixo, a gente pode, inclusive, se a gente quiser, trocar o campus por isso aqui já, ó. Já adicionar direto. Então, ó, isso aqui, ponto .add, vai ser igual a split, onde está linhas i, a gente vai mudar, né? Vai botar aqui registro, senão vai dar errado. Então, eu venho aqui, pego a linha específica, guardo na variável registro, verifico se ela tem padrão número underline, espaço, se tiver número espaço, vou trocar o número espaço para número underline, e aí eu adiciono esse registro, essa informação, essa linha, aqui no meu ArrayList. Pronto. Depois disso é só a gente exportar para o Excel. Então eu vou dar salvar aqui, vou dar um F5 para a gente ver o que, é que vai acontecer. Então, ó, o DCQ, Enter. Foi, vamos ver. A inutilizações. Vamos ver aqui quantos a gente tem. Ó, tem 10. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui tem que contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 informações aqui. Claro que aqui tinha 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tá faltando 1 aqui. Será que é por causa desse menos 1? Vamos ver. Vou apagar aqui para testar. Então, ó, vamos dar um stop. Vamos de novo. F5. NP24. Pra cá. Ó, agora foi. Engraçado, nos testes que eu estava fazendo estava dando um erro. Pronto, então, essa questão do menos 1 aqui esquece, tá? Foi maluquice minha. Então, deixa a linhas.count, vai funcionar direitinho. E ele vai trazer todas as informações que a gente precisa. Pronto, uma vez que eu já montei o meu relatório de inutilizações, o que é que eu vou fazer agora? Simplesmente vou exportar essas informações para a minha planilha, que é aqui, ó, planilha 1. Então, eu vou vir aqui e vou colocar with application, eu vou botar end with, e aqui a gente vai botar planilha 1, ponto, range, eu quero começar na célula A3, A2, ponto, resize, e aqui eu vou colocar range, resize, número de linhas. Número de linhas vai ser arr inutilizações.count. Número de colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Ponto value, que vai ser igual a ponto transpose. Ponto transpose de novo. Arr inutilizações, ponto to array. Deixa parênteses 2 vezes. Acabou. Então, esse é o comando para a gente exportar para o Excel. Vou apagar isso aqui, salvar nosso projeto e vamos dar um F5. Vamos ver, acessar NKN4, Enter. Parece que já foi. Ah, tem um stopzinho aqui, né? Vou tirar esse stop, F5. Pronto, parece que foi. Deixa eu fechar aqui. Olha lá, tá aqui as minhas informações. Show de bola. Vou dar um Ctrl N aqui. A gente deixa em negrito. Vamos centralizar. Vamos deixar tudo organizadinho aqui. Pronto. É isso. É o número de protocolo. A gente pode definir isso aqui como texto para ele não perder as informações. E vamos repetir, né? Apagar tudo aqui. Vamos inserir um botãozinho.
para a gente testar. Então, puxar inutilizações. Vamos aqui, mais baixo, grito, botão direito do mouse, tamanho propriedades, não moviu dimensionar com as células, para a gente não ter esse efeito de eu mexer aqui na coluna e ele redimensionar o botão. Botão direito agora, atribuir macro, coletar notas inutilizadas, ok, vamos clicar aqui, ele vai abrir, eu vou vir aqui, o 6JT, Enter. Pronto, já trouxe, estão todas as informações que eu preciso aqui. Então, a gente acabou de construir uma automação que vai lá no site da internet da Cefaz Bahia, com uma base de informação segura, é por isso que ele vai analisar a gente, né, auditar, fiscalizar, e a gente conseguiu agora exportar as informações que estavam lá nesse site e trazer isso para a nossa base de informações, aqui para o nosso relatório em Excel, né? E só um toquezinho final, vou colocar aqui inutilizações, pronto, legal. E é isso. Então, pequena revisão do código aqui, a gente acessou um URL, a gente atribuiu lá um argumento para ele ignorar os erros de certificado, acessamos essa URL, depois a gente acessou cada um dos campos e preencheu com as informações que a gente precisa, e aqui vocês podem fazer um link com a planilha, pode colocar aqui o CNPJ, a data inicial, a data final, clicar no botão e puxa essas informações aqui e vai fazer essa busca para vocês, dá para fazer tranquilamente. E a partir disso, a gente espera a pessoa resolver o CAPTCHA, a partir daí a gente identifica a tabela, identifica a tabela aqui embaixo, né, que pega todas as tabelas, aqui identifica uma tabela específica, pega todas as linhas dessa tabela, fazemos o loop para montar o nosso relatório e a partir daí a gente exporta ele para o Excel. 6 etapas, exatamente como a gente planejou, está aqui construído para você. Agora eu vou voltar para a gente dar continuidade à nossa live de hoje. De volta aqui, e aí acabamos de construir uma automação capaz de consultar e extrair as informações de notas fiscais inutilizadas diretamente do site da Cefaz. E aí, como eu já disse, se a sua Cefaz não é a mesma da minha, não é a Cefaz Bahia, você pode pegar esse código, pegar isso que eu mostrei para você aqui nessa live e adaptar para a sua realidade, para a sua Cefaz. Então, basicamente, vai ter um URL, né, um link que você vai precisar acessar. Você vai precisar preencher informações em alguns campos, como eu já mostrei aqui como fazer, inclusive como identificar esses campos. Você vai precisar também extrair as informações que provavelmente vão estar no formato de tabela. Você também já aprendeu como fazer esse tipo de extração nessa live de hoje. Então você tem tudo na mão que você precisa. Você precisa alterar o código, o link, na verdade, que você vai acessar, talvez o ID ali, né, a forma de acessar a informação, a tag, o campo que você precisa preencher e as informações que você vai extrair, talvez o título, as colunas sejam um pouquinho diferentes, você vai precisar dar um tratamento diferenciado do que eu dei aqui nessa live. Assim, são detalhes, são coisinhas que você é capaz de fazer adaptando esse código que eu acabei de mostrar. Então, mas é isso. Gratidão por terem me acompanhado até aqui. Se você veio, chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, então deixa o like para mim, deixa o comentário aqui dizendo o que é que você achou, se você implementou, se você vai implementar isso na sua rotina. Então é isso, um abraço, até a próxima live. Tchau, tchau.